Disco de vinil. Quem nasceu nos anos 70, 80, até meados dos anos 90, sabe do que estou falando. Aquele disco preto, grande, com uma embalagem quadrada, guardado a 7 chaves nas casas dos avós ou pendurados nas paredes das casas dos seus pais, é considerado um marco na história do entretenimento musical e continua fazendo parte da vida de muita gente. Nesta quarta-feira é comemorado o Dia do Disco de Vinil. Atualmente escutamos músicas pelos aplicativos de celular, não é mesmo? Mas ainda existem pessoas que têm coleções desses discos, como é o caso da professora Gil, que tem esta paixão por disco de vinil. Conta pra gente, Gil, um pouquinho da sua história, de toda essa coleção sua. Então, eu vim morar no Mato Grosso em 2000 com a minha família e nós tínhamos muitos discos de vinil, porque na época a gente escutava muito, né? Então, a gente trouxe uma caixa. Tudo que nós tínhamos no Rio Grande do Sul, a gente trouxe junto. Nesse período de 21 anos aqui no Mato Grosso, muitos se perderam, né? Nós tínhamos mais de 200. Hoje restam uns 80, mais ou menos. E os preferidos, né, que a gente guarda com mais carinho. Mas eu fiquei muito tempo sem vitrola. Por muitos anos eu não tinha onde escutá-los. Mesmo assim eu guardei, né? Fiz mudanças e continuei guardando. Então agora eu ganhei uma vitrola, então eu posso ouvir minhas músicas dos discos de vinil agora. Para reproduzi-lo, é necessário um toca-disco ou vitrola. Outro fato interessante são as faixas musicais, que são divididas por linhas desenhadas no próprio disco. São 2 lados com 5 faixas cada. A família canta, né? Os domingos são recheados com músicas. Então a gente escutava disco de vinil em casa. E eu lembro que quando eu tinha meus filhos pequenos, eu ganhava discos de vinil de aniversário. Era um costume, por exemplo, uma data comemorativa, Dia da Mulher. Então, Roberto Carlos lançava um disco, né? Inclusive, tem um disco aí do Roberto Carlos, que é de um Dia da Mulher. E quando acabava uma novela, imediatamente lançava-se um disco de vinil daquela novela. Então, você podia escutar todas as músicas da novela. No sistema que é nas plataformas digitais hoje, mas eram os discos de vinil, né? Como bom colecionador, sempre tem aquele disco preferido, muito bem guardado e com uma história interessante por trás. Gil também compartilhou conosco a história do disco que ela mais gosta. Gosto bastante, que é do Sérgio Reis, e está autografado por ele. E essa história é bem interessante, porque quando eu soube que o Sérgio Reis viria a uma festa da Silvia, aqui em Lucas, em 2009, eu pedi ao presidente da Silvia, na época, que eu gostaria de conversar com o Sérgio Reis, ou que ele, pelo menos, autografasse o meu disco de vinil, né? Porque eu nunca tinha ido a um show dele, nunca tinha visto ele, né? E aí, então, foi me dada a resposta que eu não poderia entrar para falar com ele, nem ir no camarim. Eu pedi para ele, então, que levasse o disco até o Sérgio, né? E quando ele viu o disco, não, chama aqui porque eu quero conhecê-la, né? E aí eu fui para o camarim, comi frutas, um café com ele e a esposa, a gente conversou muito. E aí ele autografou para mim. Era uma festa que eu estava com o grupo da escola de idiomas que eu trabalhava, né, a FISC. E ele autografou e disse, vende para mim esse disco, esse eu não tenho. Eu falei, não, esse aqui é impagável, não posso te vender. E achei interessante que na época ele disse que o irmão dele estava recorrendo às cidades do interior, comprando os discos, porque nem eles tinham os discos, né, que o Sérgio Reis já tinha gravado. O vinil foi desenvolvido em meados da década de 40, permanecendo popular em todo o mundo até o surgimento do CD e de outras mídias mais avançadas. Atualmente, os vinis viraram um objeto retrô, destinado principalmente para os verdadeiros amantes da música e desta clássica mídia.